Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Conrado Corsaletti e esta aqui é a 10ª edição do Politiquês. Quem diria que chegaríamos tão longe? O Politiquês é o podcast de política do Nexo, um espaço em que a gente trata de assuntos centrais da política, do nosso sistema de representação, sempre em busca de uma visão equilibrada e, acima de tudo, esclarecedora dos fatos que movem o país. Politiquês fez uma breve pausa de 2 semanas e está de volta, agora para tratar de oposição. Basicamente, o grupo que está fora do poder e tenta, de alguma forma, influir no jogo, seja nacional, estadual ou municipal. E que, obviamente, é sempre atacado pelo governante da vez. Quem nunca ouviu a expressão, isso é intriga da oposição? A gente vai ter essa nossa conversa com músicas da Nani Barbosa. Sobe o som! Que só vejo aqui. Oposição ao poder. Não qualquer poder. Vamos falar aqui de um poder que permite oposição. É sempre bom fazer ressalvas assim, porque tem muito lugar no mundo onde isso não existe. Mas em países que permitem a existência da oposição, em países que se pretendem democráticos, seja em maior ou menor grau, qualquer um pode fazer oposição. Qualquer um pode reclamar, batendo panela, indo à manifestação. Tem jornal que, a depender do contexto, faz oposição. Tem movimento social que, a depender do contexto, também faz oposição. E tem, obviamente, a oposição parlamentar. Aquela oposição que bate de frente com o governo no legislativo. Essa instância de poder que, ao lado do executivo e do judiciário, forma o tripé da república, os 3 poderes. Os 3 poderes existem para exercer os pesos e contrapesos a fim de que a gente tenha algum equilíbrio democrático. Não quer dizer que é sempre equilibrado, mas no papel foi feito para ser assim. A gente vai começar a nossa análise com uma dúvida básica, que é a seguinte: a oposição é sempre minoria? Quem responde a essa pergunta para o Politiquês é Andréa Freitas, professora de Ciência Política da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Não, a oposição não é sempre minoria. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem um sistema bipartidário, é razoavelmente comum que você tenha o presidente de um partido e que a maioria do legislativo seja do outro partido. Em sistemas multipartidários, em especial onde você tem mais que 3 partidos, aí já é mais incomum que a oposição seja a maioria. Em sistemas presidencialistas, acontece com mais frequência que em sistemas parlamentaristas, mas, em geral, que você tem a formação de uma coalizão, onde o governo é maioria e a oposição é minoria. Em sistemas onde você tem mais que 3 partidos e você tem um desequilíbrio muito grande entre os partidos, você tem 2 partidos maiores e o resto são partidos menores, esses sistemas favorecem a formação de coalizão e, nesse tipo de sistemas, a oposição é sistematicamente minoritária. Como aqui no Brasil a gente tem 25 partidos representados no parlamento, existem as condições para se formar grandes coalizões. É o chamado presidencialismo de coalizão brasileiro. Para aglutinar apoio, o executivo usa seu poder, caneta, cargo, e assim praticamente isola a oposição. Tanto que, para que haja problemas sérios para um governante no parlamento, é preciso ter um racha na base aliada de apoio. Isso acontece eventualmente e nas últimas décadas aqui no Brasil, aconteceu de forma radical 2 vezes, com o colapso total da base de apoio governista, no impeachment dos presidentes Fernando Collor, em 92, e Dilma Rousseff, em 2016. Na crise mais recente, com a Dilma, o vice assumiu o governo já com uma ampla maioria. E olha que coisa, o Michel Temer, vice da Dilma, que trabalhou pela queda dela, tem os índices mais baixos de popularidade pós-redemocratização. E no parlamento, ao contrário, possui uma ampla maioria. Criatura nua, crua, dura, pura. O Temer entende de Congresso, foi deputado por muitos anos, presidiu a Câmara. Ele tem muito apoio ali.
Não tem apoio da população, mas tem apoio de empresários, agentes de mercado, isso por causa da sua agenda de reformas. E ele tem um apoio forte dos congressistas. Tanto que foi denunciado 2 vezes criminalmente e 2 vezes conseguiu com que os deputados barrassem as acusações do Ministério Público. Não quer dizer que ele aprova o que quiser no Congresso, mas aprova bastante coisa. Já aprovou um teto de gastos públicos por 20 anos, já aprovou mudanças significativas nas leis trabalhistas. Talvez não aprove a reforma da Previdência, que mexe com a aposentadoria dos brasileiros. E se acontecer de ele não aprovar de fato, não vai ser por causa da oposição não. Vai ser porque em 2018 tem eleição. E mudar regras que na prática dificultam o acesso a aposentadorias com o objetivo de acertar as contas públicas no longo prazo é algo bastante impopular. Não para o Temer, que já tem uma popularidade muito baixa, mas para os seus aliados no Congresso que querem se reeleger e assim manter o foro privilegiado na Lava Jato. Mas não vamos fugir do assunto. Como fica a oposição nessa história? Nós perguntamos para a professora Andréa Freitas, da Unicamp, como é fazer oposição num sistema presidencialista como o brasileiro, em que o executivo, nesse jogo de 3 poderes, tem tanta força. Fazer oposição é difícil em todos os países, não só no Brasil e não só... Isso não depende necessariamente só dos poderes do presidente, da quantidade, do volume de poderes que o presidente tem. Basta pensar que as decisões tomadas no parlamento são tomadas pela maioria dos legisladores. E a oposição, em geral, é minoritária. Sendo minoritária, ela tem necessariamente menos poder. Mas o poder do presidente, os poderes legislativos do presidente, não permitem a ele agir sozinho. Se o presidente tem muita capacidade de ação, é porque tem uma coalizão majoritária ao lado dele, apoiando as decisões do presidente. Ou seja, do outro lado, a gente tem uma oposição que, em geral, é minoritária. E é isso que torna a vida dela mais difícil. Bom, a gente resolveu fazer a mesma pergunta para alguém que atua ali na oposição, ali no dia a dia. A gente foi ouvir o deputado federal Alessandro Molon, eleito pelo Rio de Janeiro. O Molon foi governista no primeiro mandato da Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014. Nessa época, ele era do PT, mas aí decidiu ir para a Rede Sustentabilidade. E agora o Molon se consolidou como um dos principais nomes da oposição ao governo Temer. A gente perguntou para ele como é fazer oposição a um governo que, mesmo batendo recordes de impopularidade, é bastante potente na sua relação com os parlamentares. Fazer oposição no presidencialismo de coalizão que existe no Brasil é um grande desafio, porque muitas vezes a sua posição não prevalece, não porque você não tenha os melhores argumentos, mas porque o governo acaba derrotando a sua posição usando cargos, liberação de emendas parlamentares ou outras benesses para garantir o voto de parlamentares contra a posição de alguém da oposição qualificada. Mas o que dá para fazer com tão pouco poder? Ouça o que o Molon disse para o Politiquês a respeito disso. Mesmo com todas essas dificuldades, é possível fazer um bom trabalho como parlamentar de oposição no presidencialismo de coalizão que existe no Brasil. Mas para isso é preciso saber aproveitar as brechas. E essas brechas são, primeiro, receber sugestões, ideias, ou elaborar boas ideias, estudar, pensar, bons projetos de lei, boas propostas de emenda à Constituição, cobrindo lacunas do ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, resolvendo problemas concretos da população. Segundo lugar, aproveitar brechas, denunciando desmandos do governo, exercendo uma função que é muito importante para o parlamentar, que é a de fiscalização e controle do governo. Isso se faz analisando e investigando como o governo está usando orçamento, vendo se o orçamento está sendo usado para fins antirrepublicanos e assim por diante, né? Terceiro lugar, outra brecha muito importante é aproveitar a mobilização da sociedade, ajudar a organizar a sociedade civil e receber a força da sociedade, trazê-la para dentro do parlamento ou para dentro do Estado brasileiro para conquistar vitórias, seja para garantir avanços, seja para impedir retrocessos.
Foi o que nós conseguimos fazer, por exemplo, quando obrigamos o governo a revogar o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e Associados, entre outras vitórias importantes que nós conquistamos aqui na Câmara dos Deputados. Tá aí o Molon se referindo àquela reserva mineral da Amazônia que o governo tentou extinguir, mas recuou. A professora Andréa Freitas também falou sobre essas brechas possíveis para a oposição. Ouça aqui o que ela disse ao Politiquês. As brechas para a oposição atuar são pequenas. A maioria dos processos no Legislativo, a aprovação de um projeto de lei, a aprovação de uma emenda constitucional e outros tipos de processos, exigem a maioria dos votos. Nesses casos, a oposição só consegue atuar quando a coalizão se divide. Então, ela precisa, em alguma medida, negociar com membros da coalizão para que eles possam atuar junto com ela, senão ela não tem como atuar. Alguns poucos processos não exigem maioria dos votos. Por exemplo, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Você não precisa da maioria dos parlamentares aprovando uma CPI para que ela seja instaurada. Também não exige a maioria dos votos, por exemplo, um pedido de requerimento de informação. Qualquer parlamentar pode requerer informação ao Poder Executivo, seja sobre programas de governo, políticas específicas, atuação, ou mesmo sobre algo que um ministro falou, e assim vai. A frugalidade de antecipar qualidade há de sonhar. Eu te falei. Bom, a oposição de hoje enfrenta um governo impopular e mesmo assim tem uma capacidade de ação bastante limitada. Mas você já se perguntou como é fazer oposição a um governo popular, bem aprovado? Existe diferença entre fazer oposição a um governo bem avaliado e a um governo mal avaliado? A professora Andréa Freitas respondeu. O elemento principal que a gente tem que considerar é, de novo, se a oposição é minoritária ou majoritária. Quando a oposição é minoritária, a dificuldade de atuação, do ponto de vista de reunir a maioria dos votos para aprovar uma determinada medida, é sempre restrita, independente do governo ser bem avaliado ou mal avaliado. Certamente, para um governo bem avaliado, é mais fácil capturar votos da oposição. O que eu estou dizendo? Se um governo bem avaliado está propondo uma medida que é bem avaliada pela maioria da população, é muito mais fácil para ele que pessoas que estão na oposição se juntem à coalizão numa determinada votação, do que o contrário, um governo mal avaliado, propondo uma medida impopular, ganhar votos ou manter a própria coalizão unida. Então, a atuação é mais simples porque a coalizão tende a estar mais dividida. A gente foi buscar um caso concreto e foi fazer essa pergunta para o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. O Rauli hoje é governo, mas foi oposição na época de um dos governos mais bem avaliados da história recente do Brasil, o governo Lula. Ouça o que ele respondeu. Do ponto de vista político, eu passei 13 anos e meio, pão seco, e água. Então, do ponto de vista dos embates, eu sempre me fortaleci, combati, fiz o bom combate e tive a oportunidade, durante o governo dele, de fazer o super simples, Fui relator da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e criei também o MEI, Microempreendedor Individual. Mas o que acontece quando as disputas endurecem para valer? Quando a polarização aumenta demais? Quando há um jogo mais duro dentro do parlamento? Muitos congressistas recorrem a um outro poder, o poder judiciário. Ouça o que diz o Alessandro Molon sobre essa possibilidade. Mesmo aproveitando ao máximo todas essas brechas, às vezes não há outro caminho a não ser recorrer à justiça para garantir os direitos fundamentais dos brasileiros ou para proteger as regras do jogo democrático. Quando a minoria é esmagada, quando se atropela o regimento interno da Câmara dos Deputados, a Constituição, as leis
e a maioria tenta impor a sua vontade, passando por cima dos direitos mais básicos da oposição, é preciso ir à justiça. E nós já alcançamos vitórias muito importantes na justiça, mas também quando direitos fundamentais dos brasileiros são atacados, como, por exemplo, na vergonhosa portaria que queria instituir o trabalho escravo no Brasil novamente e que nós conseguimos derrubar com uma DPF que ajuizamos no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é importante sim entender e saber disputar avanços também no campo da justiça. É intriga da oposição, reclamam os governistas. É o quanto pior melhor, brada o chefe do Palácio do Planalto. Ninguém pensa no país, afirmam os amigos do poder. Essas são algumas frases que quem tá lá em Brasília não cansa de dizer. E não tem aqui nenhum recorte partidário. Todo mundo, independentemente da ideologia ou do partido, uma hora ou outra diz isso. A política tem esse aspecto interessante. Interessante nem é o melhor adjetivo, mas vamos lá. Veja só alguns exemplos clássicos. O mesmo político, se tá na oposição, diz que as indicações do governo são aparelhamento. Quando tá no governo, diz que essas indicações são técnicas. Quando o político tá no governo, fala em responsabilidade fiscal. Quando vai para a oposição, o discurso muda e se faz de tudo para derrotar o governo, mesmo que isso implique em estourar as contas públicas. Mas é óbvio que isso não é todo mundo que faz. Há sim congressistas que estão lá, de fato, para representar os interesses da população ou de quem o elegeu, sem adotar a racionalidade da barganha a todo tempo. Por isso, sempre vale observar o trabalho parlamentar. Quer homem orgulhar da força de opa que faz soar o brado da gente a caminhar. Alegre salve o popular. Bom, pessoal, lembrando aqui que ter uma oposição qualificada é sempre bom, inclusive para quem governa. A oposição existe nos sistemas mais sadios de governo pelo mundo. Ela existe e é respeitada, mesmo que seja minoritária, mesmo que tenha um poder de ação limitado. Olhar e prestar atenção no que a oposição tem a dizer, por mais que você seja governista, é sempre um exercício de inteligência política. Hoje no Brasil, há poucos governistas entre a população. Algumas pesquisas apontam 3% de pessoas que aprovam o governo Temer. Mas em 2018 tem eleição. Ela promete ser uma disputa acirrada e a partir do ano seguinte vai ter um novo governo. Seja quem for o novo mandatário, não importa a torcida, sempre vale deixar aquele espaço no pensamento reservado para as ideias das minorias parlamentares. Agora a gente vai para nossa dica de livro da semana. Nesta edição, a gente convidou o jornalista Alexandre Matias para dar essa dica. O Matias tem um site de música e cultura pop muito bacana, o Trabalho Sujo. Vai lá, Matias! A minha dica de livro não é uma dica de livro de política, e sim um livro sobre música e sobre história, mas tem uma conotação política pesada, que é o livro Uma História do Samba, As Origens, volume 1, do jornalista e historiador Lira Neto. Lira Neto é mais conhecido por ter escrito a biografia do Padre Cícero e também por ter escrito a biografia do Getúlio Vargas em 3 volumes. E ele agora está começando outra trilogia voltada para a história do samba, e ele conta justamente nesse primeiro livro que foi lançado no primeiro semestre desse ano, como o samba passou de ser conhecido como uma espécie de encontro, né? Samba no começo não era um gênero musical, e sim uma espécie de sinônimo para sarau, para festa. Aos poucos se torna um gênero maldito, né? E fora da lei, inclusive cita vários casos de problemas do samba com a polícia, com os governos constituídos e tal, as pessoas sempre querendo culpar uma manifestação cultural sobre possíveis perversões sociais que ela possivelmente representaria, bem parecido com o momento que a gente está vivendo hoje em dia. E ele também mostra como esse mesmo samba deixa de ser o vilão da história e aos poucos se torna o grande herói da história do Brasil e o consenso artístico que une o país como nação, né? Uma história que inclusive conversa principalmente com a biografia do Vargas. Quem leu a biografia do Lira Neto sabe que tem esse paralelo entre essas duas histórias, a história do samba e a história do Getúlio Vargas. Como eu falei no comentário anterior, é uma senhora aula de história e também traz uma série de aspectos
que podem ser puxados para o momento que a gente está vivendo. Hoje em dia a gente está ouvindo falar em projeto de lei contra o funk, ou, sei lá, que a internet é um lugar em que as pessoas podem fazer qualquer coisa, que não tem ordem, que não tem lei. E lendo esse primeiro volume dessa trilogia, você encontra várias descrições de situações bem parecidas com as que a gente está vivendo hoje. Desde de favelas sendo removidas na marra, e também tem um aspecto bem interessante que conta a história do Rio de Janeiro, né? Aproveita para contar como o Rio de Janeiro deixou de ser uma cidade concentrada, principalmente na região central ali, né? Na Praça Tiradentes, e aos poucos a Zona Norte vai sendo criada, e a Zona Sul, como a gente conhece outro, vai se alastrando, enfim. Livraço, uma leitura deliciosa, muita referência, muita nota de rodapé, que ele descreve cenas e vai lá e procura como historiador e fala assim, essas cenas foram descritas a partir do livro tal, do fulano tal, não sei o quê. Mas é um livro principalmente gostoso de ler e, de certa forma, necessário para a gente refletir que 100 anos depois a gente continua mais ou menos na mesma, né? Infelizmente. Tá aí uma dica diferente. Como o Matias mesmo disse, pode até não parecer, mas é política sim. E é o Lira Neto, mais uma vez aparecendo aqui nas dicas de livros do Politiquês. Ele merece. O livro que o Matias indicou é editado pela Companhia das Letras. A gente chega aqui ao fim do Politiquês, o 10º Politiquês. 2 dígitos, um marco que muitos candidatos a presidente gostariam de já estar atingindo nas pesquisas de opinião agora, há pouco menos de um ano da disputa eleitoral de 2018. E essa disputa vai ser tema de vários podcasts do Nexo aqui no Politiquês. Com a produção de Matheus Pimentel, que deu essa ideia legal de falarmos de oposição aqui no Politiquês, e com músicas da Nani Barbosa, a gente vai se despedindo. Sobe o som!